Saudações, gente bonita, em Goiás, 17 horas. E bom, depois da segunda strike, eu que já senti uma visualização muito mais baixa, né? Tava na faixa de 500, 600, caiu para 200, 300. Depois do segundo, a quantidade de inscritos também começou a cair. Então, acho que eles não estão entregando mais meu conteúdo, né? Mas eu não vou falar sobre isso. Na verdade, olha que paisagem bonita. Ao tanto que o parque fica verde. É uma pena que esse parque está inutilizado, porque alguém teve a bendita ideia de fazer umas casas de cachorro e colocar ração aí todo dia. Maravilhoso para os cães, mas para as pessoas fazendo exercício, pode ver que não tem ninguém. Não tem ninguém fazendo exercício. Tarde, domingo, fresca, agradável, nenhuma pessoa fazendo exercício, não tem criança, não tem ninguém passeando. Por quê? Porque se formou duas matilhas de cachorro aqui e simplesmente, né? Aí soma-se isso, olha o estado de abandono. A culpa não é só dos cachorros, que quem tá abandonando mesmo é a prefeitura. Olha isso aqui. Olha o mato que tá aqui debaixo, né? Tá ali um parque novo que a prefeitura acabou de fazer, mas esse aqui tá jogado aos cachorros, literalmente. Enfim, prefeito do MDB, partido Temer, reforma do ensino médio, reforma previdenciária, reforma trabalhista, entrega do pré-sal para estrangeiro, o mesmo partido, mesma índole, até a mesma etnia. Descendente sírio-libanês de religião ortodoxa. Até isso, né? Enfim, vamos avançar. Por falar em ortodoxos, Sírio-Líbano, país cujo nome a gente não pode dizer, certamente por eu estar falando muito o nome dele, é que meu alcance tem diminuído brutalmente. Ele tem um plano que é maquiavélico no sentido mais abjeto da palavra, da expressão. E que é basicamente o seguinte: a convicção deles é que não importa a maldade que for feita agora, certo? Maquiavel, faça o que você tiver que fazer de uma vez. Ou seja, extermine a população nativa, elimine ela, sem misericórdia. E aí ocupe novamente com os europeus ou norte-americanos de religião judaica, né? E aí daqui a alguns anos, algumas décadas, quando você estiver bem assentado, você vai falar: ah, cara, houve mesmo, tá? Um genocídio, foi uma coisa horrível, mas eu moro aqui a vida inteira, é um absurdo eu sair. Certo? Foi basicamente o que eles fizeram na América do Norte, na América do Sul, né? Vocês acham que os jardins, originalmente em São Paulo, eram ocupados pelos portugueses desde o século X, né? Basicamente a colonização das Américas é isso. A colonização é isso, gente. Nós não estamos falando da Antártica. A Antártica não tem gente. Então a colonização da Antártica seria começar do zero. Mas qualquer processo colonial, Nova Zelândia, Austrália, Américas, se baseou essencialmente nessa premissa: extermine a população nativa, o máximo que você der conta, substitua ela por colonos. Isso que significa colono. Olha o mato, gente. Só que isso aqui a gente tem que ser honesto, não é culpa da prefeitura, é da imprensa ferroviária. Olha isso aqui. Não, de verdade, olha isso aqui.
Agora isso aqui é da prefeitura. Calçada da prefeitura. Tem nem jeito de passar aqui no meio, né? Tomado pelo mato. Mas voltando ao caso. O plano é simples, é esse. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou aprofundar a discussão na live de hoje. Sabe por que não vai dar certo? É porque eles estão ignorando. Eles e os americanos e os europeus. A gente tem que lembrar que a culpa não é só do Estado ilegítimo, não. Então os Estados Unidos visivelmente bloqueando qualquer tentativa de paz, de cessar-fogo, de solução. Qualquer tentativa os Estados Unidos da América estão bloqueando. Estão usando o poder de veto na ONU, que é uma entidade, como eu já disse, não é que ela é inútil, ela é nefasta. Ela é prejudicial para a humanidade. Ela representa os interesses dos Estados Unidos e do Ocidente e pronto. Ela não serve para nada, quer dizer, para o mundo, né? Para o Ocidente ela serve. Então, não querem resolver, não querem deixar resolver. Eles querem que o plano dos ilegítimos seja levado até o fim. Tá vendo? Olha como ficaria se tivesse sido bem cuidado. Tá vendo tanto limpinho? Isso aqui com certeza não foi a prefeitura. Isso aqui foi a vizinhança. Certeza. Isso aqui foi a vizinhança. Né? Porque se depender da rede ferroviária e da prefeitura, é aquele mato que vocês viram. Mas voltando. Então a ideia é fazer o que eles querem fazer mesmo. Exterminar até o último. Aí tem as notas de protesto. Mas no fim eles fazem o que querem. Mas não vai dar certo, como eu disse. E eu vou explicar por quê. Não é porque o mundo vai se indignar. Ah lá, onde tem fruta, tá vendo? Embaixo das frutas é limpo. Ah lá, tem um pé de cajamanga. Deixa eu mostrar para vocês. Um enorme pé de cajamanga, ele tem uns 15 metros de altura. E ele é mais novo que eu. E bem mais novo, que eu lembro dele quando eu estudava na escola agrícola. Eu lembro quando foi plantado. Tem uns pés de manga. Tem essa planta aí que eu não sei o nome, mas... né? Então onde tem planta, ou onde a própria vizinhança aqui cuida, é até limpo, mas não que depende da prefeitura e da rede ferroviária. Mas enfim, o que acontece? Os colonialistas que estão fazendo isso na Palestina, eles preveem, fica subentendido, olha tanto tá limpo, onde tem árvore. Mas é claro que vocês podem ver que alguém roçou e jogou mata-mato, né? Aqui, mas vizinhança cuidando. Que outro pé enorme de cajá, nossa senhora! Olha, ele tá cheio de cajá lá em cima, olha que beleza aquilo ali, oh meu Deus do céu! Tá cheio de cajá maduro. Pelo menos um. Eu amo cajá, mas eles são tão altos. Não dá. Ah lá, tem uns que caem aqui. Mas esse aqui dá pra comer. Os periquitos comiam, mas só um pouquinho. Vamos lá. Voltando ao assunto. Tô me distraindo com as plantas. E com a sujeira, né? Que o prefeito Adir Elias Júnior, do MDB, e a rede ferroviária, nem sei qual o nome da atual empresa, nem sei, vivo mudando. Enfim, o que acontece é o seguinte: Israel tá gastando, já perdeu 20% do PIB nos primeiros 4 meses. Caiu de 500 para 400 bilhões. Pode-se supor que
que já deve ter perdido outros 50 bilhões de PIB. Então a economia hoje é 70% do que era antes do conflito. As despesas estão na faixa de 20 bilhões de dólares por mês. Né? Não é um país igual ao Brasil, gigantesco, com vastos... Não, não. É um país menor que Sergipe, numa terra árida, que depende da, como é que chama? Indústria da defesa, né? Na verdade, equipamento de repressão e espionagem, que eles vendem para o mundo inteiro, para exército, para polícia, para estados nacionais, órgãos de repressão do mundo inteiro. É isso que Israel exporta. Tá, não acredito nessa de chip, não, não. Eles exportam equipamento de escuta, de espionagem, bala de borracha, bomba de efeito moral, gás lacrimogêneo, gás de pimenta. Eles exportam isso, equipamento de espionagem e repressão, certo? Por isso que o Ocidente faz tanta questão de defendê-los. Eles são o armamento contra a população humana, o depósito mundial contra as pessoas do mundo está lá. Eles produzem bala de borracha, né? Tudo, inclusive o comum também, arma, eles produzem muito. Qualquer coisa relativa à violência, opressão e espionagem é do que eles vivem. Só que eu acho que eles se esqueceram de algumas coisas. Como qualquer país do mundo hoje, eles dependem da China. E a China adotou uma postura interessantíssima. A mesma China que já bloqueou as vendas de pólvora para a OTAN. Não é essa pólvora comum, a pólvora preta, a pólvora branca, feita de fibra de algodão, que a Europa não produz e que os Estados Unidos não produzem em quantidade suficiente. Então, a China bloqueou a exportação de pólvora branca para todos os países do Ocidente. E o Ocidente inclui o Estado de Israel, lembre-se. Europa, América Anglo-Saxônica, Australásia, né, Austrália, Nova Zelândia e Israel. Esse é o Ocidente. Então, a China bloqueou a exportação de pólvora branca. Não para a Rússia, não para o Irã, para o Ocidente. Bloqueou completamente. E os equipamentos de repressão, espionagem e violência, eles necessitam de peças que eram fornecidas pela China. Eram, não, são. Só que a China adotou uma postura interessantíssima. Ela continua vendendo 99% do que vendia. É o 1% que ela não está entregando mais. Simplesmente não está entregando. Não está entregando. É como assim 1%? Vou dar exemplo que eu já dei outras vezes na minha cidade. Minha cidade tem uma montadora da Mitsubishi. Na pandemia, no auge da pandemia, ficou quase 2 meses sem funcionar. Sabe por quê? Por causa de 2 pecinhas que juntas não pesavam 1 grama. 2 peças que juntas não pesavam 1 grama. Feitas originalmente em Taiwan. Por causa dessas 2 peças, salvo engano, semicondutores, a produção teve que parar. Certo? Teve que parar. Então, não subestime o que não entregar 1% pode fazer. E é exatamente isso que a China está fazendo. Ela sabe para que Israel compra, né? Está entregando tudo, menos 1% crítico. 1% que ela sabe que não tem como o Estado, cujo nome não é bom a gente ficar repetindo o nome, não tem como eles comprarem em outro lugar, não tem como eles comprar de outros fornecedores, só a China produz. Então, eles sabem, eles não são bobos. Tá bom, o que é que eles precisam? Disso. Dá, ok. Daqueles que eles precisam muito, o que é que só nós vendemos? Isso e isso. Ótimo, então isso aí a gente não entrega. Então, o que é que está acontecendo? A indústria deles, inclusive de repressão, está paralisando. Sem falar na questão dos Houthis, né? Que bloquearam o canal de Suez, o Estreito de Bab el-Mandeb. Então, o porto de Eilat, que é o porto do Estado ilegítimo
no Mar Vermelho, parou, não funciona mais. Porque não entra mais nada lá. Os houthis bloquearam tudo. E agora a China já tinha mandado os navios, e agora a Federação Russa mandou também. Tipo, os americanos estão brincando de bombardear, os britânicos estão brincando de bombardear o Iêmen. Mas agora vão ter colegas. Vamos ver, a coragem deles para enfrentar pescador e criador de cabo é grande. Vamos ver a coragem deles para enfrentar os russos. Estão lá. As coisas estão ficando interessantes. Mas para fins práticos, o comércio via Oceano Índico acabou. Então só dispõe do Mediterrâneo. A volta é muito grande, os custos são muito altos, o frete fica muito encarecido. Né? Só por usar a bandeira israelense, transportar coisas de Israel para Israel ou conectadas a Israel, o preço do frete aumentou 5 vezes, por causa dos seguros. Certo? Então, está inviabilizando a atividade exportadora de equipamentos de espionagem e repressão. E até a produção interna está sendo fortemente afetada. Porque eles não têm grandes siderúrgicas, grandes metalúrgicas, eles não têm nada. Eles não têm mina de carvão, precisa ser importado. Petróleo não tem. Gás não tem, tem que importar tudo. As rotas de exportação estão se fechando, uma a uma. E o que sobra está ficando mais caro e cada vez mais irregular. Então, a máquina industrial necessária para um país em guerra, deles está sendo destruída, demolida, pulverizada. Então eu não sei como é que eles estão fazendo plano para 2027. Se não é certo que eles cheguem em 2025. PIB caindo, a mão de obra fugindo, centenas de milhares já saíram de lá, porque eles não são daquele país. Certo? Como muita gente lembra, eles são invasores. O colono é um invasor. Perfeito? É um invasor, está tomando o que é dos outros. Você só é um colono legítimo quando você ocupa uma terra que realmente não é habitada. Ou seja, a Antártica. Caso contrário, você está tomando a terra de alguém. E é exatamente o que eles vêm fazendo desde 1947. Certo? É exatamente isso que eles vêm fazendo. Tomando a terra de alguém. Contando com a complexidade do Ocidente. Continuam tendo a complexidade do Ocidente. Só que a do resto do mundo eles perderam. A conversinha, 6 milhões, ai, nunca mais. Já não cola mais. Atacar como Estado e se defender como religião, já não funciona. Mesmo no Ocidente, eles vêm perdendo apoio. A maior parte da população americana hoje é contra eles. As coisas estão ficando complicadas. Eles têm um apoio, né, da ONU, claro, né? A ONU criou eles, defendeu eles, passou pano para eles a vida inteira. A Unicef, por exemplo. A Unicef é a agência que defende criança, não é? A Unicef defende as crianças do mundo. O que a Unicef tem falado sobre isso? Vocês viram algum nome da Unicef? Alguma mensagem da Unicef? Tem até um programa dele da Rede Globo, né? Para arrecadar dinheiro e mandar para eles. Cadê a Unicef? Eu vou contar para vocês onde está a Unicef. A presidente da Unicef é a esposa de um executivo da BlackRock, dos Estados Unidos. E ela mesma foi funcionária do governo dos Estados Unidos, como o marido dela também foi. Então é por isso que a Unicef não dá um pio, não fala nada. A Unicef defende as crianças. Mas não as que estão morrendo, né, lá. Estão caladinhas também para as crianças do Congo. Quando eu falo que a ONU não serve para absolutamente nada, é sobre isso, camarada. Ela não serve para absolutamente nada. De bom. Passar pano para eles, eles servem. São ótimos para isso. Mas é inútil para a humanidade como um todo. Correto? Então, enfim. Você pode pensar, mas então eles não conseguindo, não. Como eu disse, o dinheiro... Quem vai financiar eles? Os Estados Unidos? Até quando? Os Estados Unidos não tem dinheiro para eles, estão quebrando, a economia deles está quebrando. A Europa está quebrada.
quem vai financiar eles? Eles mesmos não têm tanto dinheiro. Então, quem vai enfrentar eles? Vamos colocar a pergunta de outra forma. O tempo. É horrível isso, já disse outras vezes, para a população de lá, horrível. Mas o fato é que se o tempo está contando para a infeliz população de Gaza, eles estão ficando sem sede, ficando sem água, perdão, sem comida, sem medicamento, sem aquecimento. Estão morrendo. Aos milhares e em breve aos dezenas de milhares. É o que está acontecendo. Certo? Eu nem vou colocar aqui nesse vídeo, mas depoimentos horríveis de crianças comentando que parentes que sobrevivem ainda no norte de Gaza, uma criança falando que o tio dela chora de fome, que a avó dela morreu de fome. É o que está acontecendo. A Unicef não fala nada. A ONU não faz. Falar de vez em quando ela fala, mas fazer não faz nada. O governo dos Estados Unidos usa gente preta, gente gay, mulheres, para se defender e tipo assim, não, nós os brancos não tem nada a ver com isso não. O identitarismo serve para isso. Então, né? Você pensa, cara, vai dar certo a estratégia deles. Por que não vai? O Irã está lutando. E é o que tudo indica, e é o que nós vamos discutir hoje, a Rússia entrou na luta também. A China já perdeu a paciência. E em algum momento ela também vai entrar. E a Arábia Saudita, muito provavelmente ela está financiando as manifestações legítimas, né? Como eles gostam de dizer, na Jordânia, que vão acabar derrubando o rei de lá. Então as coisas estão acontecendo. Não na velocidade que a gente quer. Não do jeito que a gente precisa. Mas estão acontecendo. Enquanto isso, eles estão ficando cada vez mais sem dinheiro, cada vez mais sem matéria-prima, sem mão de obra, sem tecnologia, sem meios. Como eles vão sustentar essa guerra até 2027? Perdendo. Não vamos colocar 20, vamos colocar 10 bilhões por mês. Uma economia ridícula e minúscula. Como é que eles vão sustentar? Com queda no PIB, não vamos dizer de 20%, igual foi nos primeiros 4 meses, não. Vamos colocar 10% a cada 4 meses. Cara, não dá. Sinceramente, vamos cair, né? Não dá. E o outro lado está ficando cada vez mais forte. A economia russa está cada vez melhor. A economia chinesa está vindo em polpa. O Irã está produzindo mais de 1 milhão, quase 1.300.000 veículos. Então eles estão muito bem. Os inimigos deles estão muito bem. Agora eles estão numa situação cada vez mais pavorosa. E a guerra? Sun Tzu dizia isso há 2.500 anos atrás. Von Clausewitz disse isso séculos atrás. Então eu não estou só recorrendo a um chinês antigo, eu estou recorrendo a um alemão que entende o que está falando, Von Clausewitz. O que Von Clausewitz diz sobre guerra? Política por outros meios. De que é a guerra? Luta por recursos e espaço. Eles não têm mais recursos. E eles estão ficando sem espaço. A federação está agindo de maneira muito inteligente. Recentemente eles começaram a atacar a Síria. Todo mundo esperava que a Rússia apelasse e atacasse eles também. Porque Israel está desesperado para que os Estados Unidos entrem militarmente no conflito. Só que a Rússia não aceitou a provocação. Sabe o que a Rússia fez? Deu a volta. Em vez de entrar pelo Mediterrâneo, está entrando pelo Mar Vermelho, como eu falei agora mesmo. Pelo Mar Vermelho. Onde eles não estavam esperando. O Putin já disse que vai apoiar mais seriamente a Palestina. O Putin diz que Golã é da Síria. Então eles estão achando
que a Federação Russa é igual aos Estados Unidos ou a Europa. São cachorrinhos flaudiqueiros deles. Não. Que nesses países, na Alemanha, por exemplo, a lei criminaliza quem critica Israel. Eu já falei sobre isso. Na maioria dos países da Europa, Suécia, Dinamarca, você pode queimar o Alcorão. Algumas pessoas já fizeram isso, queimar o Alcorão em nome da liberdade de expressão. Mas eu não vou falar queimar, critica a Torá, para você ver onde você vai parar. Então, é nitidamente 2 pesos e 2 medidas. Estão atacando uns e protegendo outros. Só que, e essa para mim é a questão mais importante, eles simplesmente não têm dinheiro, não têm mais meios, não têm mais recursos, eles não aguentam por muito tempo. Federação, por exemplo, para pegar o segundo teatro de batalha dessa atual Terceira Guerra Mundial, a Ucrânia, agora está descendo a lenha. Aquilo que eu falei numa live recente, cara, eles vão destruir a infraestrutura energética, porque é o melhor meio de você despovoar um país. De você tirar os civis de cidades antes de entrar nelas. Entrar em cidade é terrível, perdas humanas, causa perdas humanas devastadoras. Só vê Mariupol. Mariupol tinha 500 mil habitantes. A Rússia deve ter perdido 30 mil pessoas lá para tomar aquela cidade. Mas o que você faz? Corta energia. A Rússia está destruindo todas as turbinas elétricas, usinas termoelétricas, central de distribuição, está destruindo tudo. Acaba com a energia. Sem energia não tem fornecimento e abastecimento de água, nem de gás, nem de combustível. Dá para você viver sem energia. Quer dizer, não se você morar num prédio, né? Como é o caso das cidades da ex-União Soviética. A Ucrânia não fez praticamente nada desde o fim da União Soviética. Então, nas grandes cidades, a maioria das pessoas mora em edifício, cuja vida nos andares... Aqui, ó, mora numa cidade pequena. Deve ter o quê? Uns 12 prédios, são uns 12 edifícios. Olha lá, tá vendo 2 ali? Até o 3º andar, 4º andar, 5º andar que seja. Dá para você viver sem energia. A partir disso, não. Tá vendo a caixa d'água? Tá lá em cima. Sem energia não pega água. Vai pegar água da onde? Então, os andares do 6º em diante são inabitáveis. Essas pessoas vão ter que vazar. Com o tempo, todos vão ter que vazar. Você não vive sem água. Você pode improvisar jeito de você fazer comida e tal, mas num apartamento isso fica muito difícil. Sem gás, sem água, cara, simplesmente não dá. Sem energia não dá. Então, ao invés de você bombardear, fazer igual os americanos fazem, né, destruir tudo, igual os israelenses estão fazendo em Gaza, você não precisa. Deixa ele sem energia. Deixa ele sem gás. Deixa ele sem água, que é a consequência de ficar sem energia. Eles vão ter que sair. Se eles vão para o campo, se eles vão para o mato, se eles vão para a Europa, que parece gostar tanto deles, é um problema deles, não é um problema da Rússia. É uma estratégia brutalmente eficaz e infinitamente mais humana do que a que a OTAN usa normalmente nas guerras que ela faz. Por exemplo, em Fallujah. Dá uma gulgada no que os Estados Unidos e a OTAN fizeram em Fallujah. 2 vezes. Olha as fotos. Certo? Então, a estratégia do eixo da resistência é o tempo. A estratégia dos colonialistas é o massacre, o mais rápido possível. Então, de um lado, eles querem finalizar a Palestina o mais rápido que eles derem conta. Do outro, eles querem apenas fazer que demore. Se terminar muito rápido, os israelenses ganham. Quanto mais demorar, mais perto eles estão de derrota. Então entenda porque a gente é lícito, é humano, desejar que o sofrimento acabe. Mas não é inteligente desejar que a guerra acabe rápido. Se acabar rápido, eles vencem. Simples assim. Ok? Até mais tarde. Fiquem bem.